Salve peixeiros com orgulho, bem-vindos a mais um vídeo do canal SFC Raiz. Como sempre, agradeço de coração o número fiel de inscritos nesta página. Se está vendo pela primeira vez, desta força também, acione o botão de inscrito para os futuros vídeos de análise de vlogs próximos e aproveite também para deixar o seu like para a plataforma distribuir para outros torcedores santistas para reforçar o nosso conteúdo em redes sociais, falando sempre do nosso glorioso Santos, que não está tão glorioso assim pelo resultado deste tema da partida, desse vídeo. Santos perdendo merecidamente para o RB Bragantino, finalmente depois de 26 anos em competições a nível nacional. A equipe, que hoje é adquirida por uma famosa multinacional de energéticos, conseguiu uma vitória sobre o Peixe pelo placar de 2-0. Jogo que o Santos mais uma vez fez a torcida ficar com uma certa dose de dor de cabeça, assim como eu. Nesse exato momento que estou gravando esse vídeo, fiquei com uma dorzinha de cabeça pela primeira vez em bom tempo. E pegando essa camisa aqui de propósito, vocês não podem estar percebendo, um pouco descaracterizado o distintivo do Santos. É uma camisa de treino de 6 anos atrás, da antiga fornecedora do Santos, na época em 2015, 2016, e que agora está nesse estado aqui, que reflete exatamente como é o Santos. Sem bola no seu distintivo e desfigurado em todos os sentidos. Se mostrou ser uma equipe completamente zero de ideias, zero de finalizações, e mais um jogo em que fez valer aquilo que eu falo nos meus vídeos aqui, uma equipe que não consegue sequer armar jogadas para finalizar para o gol, e quando tem as chances não aproveita. Outra vez o Santos tomou uma goleada do adversário em termos de finalizações. Eu pude ver, você vê aqui nas estatísticas que foram um jogo, foram 9, exatamente 9-1 para o RB Bragantino em termos de finalizações ao gol. Nos totais de chutes, 18-9. E desses 9, apenas um do Santos foi convertida realmente para gol, e sequer, com toda a certeza, não fez sequer trabalho para o goleiro do distinto Cleiton do RB Bragantino trabalhar. Isso é muito grave. E o Santos realmente parece que me faz pensar não merecer a posição que ocupa na tabela do Campeonato Brasileiro, por enquanto ainda na 12ª posição. Uma equipe que sequer consegue nos 90 minutos formular uma finalização para o gol. É chato ser repetitivo aqui, mas é o que está acontecendo. Um time com o Santos não pode acontecer, não pode. Chute zero Futebol Clube novamente, mais uma vez. E mesmo quando a equipe teve algum lampejo de ofensividade, de superioridade, de volume de jogo, logo no início da partida, mesmo assim não conseguiu aproveitar. Mesmo nas ocasiões em que o Santos teve superioridade na partida, conseguiu abafar o adversário, surpreender nos desarmes do meio do campo, nivelar a partida no início do jogo, não conseguiu aproveitar as chances e merecidamente foi punido, e podia ter sido até mais no finzinho da partida, pelo que foi o jogo. E complicado, gente, é complicado, é muito grave, porque reflete mais uma vez que o Odair Helma não tem uma carta na manga, não tem um plano de reserva, quando, por exemplo, não consegue se adaptar nos momentos da partida, como fez o treinador do RB Bragantino quando o Santos estava melhor no jogo. Quando a equipe desarmou, conseguiu descosturar, eles tinham a dificuldade de sair com a bola, justo porque o David Washington auxiliava, voltava para fazer esses desarmes, na pessoa inclusive do Lucas Lima, e nem sequer falando dos nossos dois meios, que foram o grande diferencial do jogo hoje com relação à equipe adversária. Mesmo assim a gente conseguia nivelar o jogo, conseguia desarmar, conseguia armar jogadas para, seja pelo Ângelo, seja pelo Soteldo. Aí finalmente a gente fez de novo fazer aquela premissa de que o Santos parece ser aquele golfinho em parque aquático, faz uma gracinha no começo, depois afunda. Foi o que aconteceu mais uma vez em mais uma partida que vem sendo esta temporada, quando, por exemplo, em duas ocasiões nós tivemos a chance de pelo menos abrir o marcador, seja pela pessoa do David de um lado, quando o Gabriel Inocêncio, nas pouquíssimas vezes que ele subia para o ataque, o que o David faz aquilo que eu sempre falo aqui nos meus vídeos, tem o costume vicioso e crônico de sempre cortar para dentro, quando a melhor opção era de tocar para o Gabriel Inocêncio e forçar aquilo que o Santos não tem também no seu esquema, que é forçar jogadas de linha de fundo. Outro lance que me chamou a atenção foi o pior, acho que vai marcar também da mesma forma que aquele do Lucas Braga, quando perdeu aquele gol na cara diante do News Old Boys pelo Sul-Americano. Lucas Lima,
O único cara que alimenta esse time, que tem a oportunidade de fazer armação de jogadas, quando ele tem a oportunidade dele, na cara do gol, ele consegue a primazia de querer fazer o quê? Apenas dar uma assistência. Aquilo vai ficar marcado. Lucas Lima, meu filho, quando você tem a chance de chutar, você chuta. E do seu pé, você teve a chance de descansar, tomar o café da manhã, na cara do gol, o Lucas Lima dentro da área, o que ele me faz? Ele tenta passar a bola para o David sem marcação alguma. Um time que prefere fazer isso do que finalizar, merece, até mais, mereceu ser goleado. Foi um banho que o RB Bragantino fez, até o resultado em si não reflete o que foi o jogo, porque o RB Bragantino brincou literalmente quando teve agora, nivelou a partida, depois ficou dono do jogo. Só faltou o que faltava apenas o gol. Quando, por exemplo, o treinador deles resolveu apenas mexer na posição de um único meia, ou Matheus Fernandes ou Lucas Evangelista, porque as bolas iam um dos dois, eles não conseguiam porque o Santos bloqueava no meio do campo. Quando bastou mexer uma posição do meia, acabou o time do Santos. Acabou a conclusão dos desarmes, acabou o elemento surpresa de desarmar para jogar, forçar o contra-ataque, acabou o sorteio do Nulo, o jogo teve que cobrir o péssimo Lucas Pires hoje na partida, que não viu, vai ter pesadelos com o Elinho na partida, nesse jogo, e mereceu ser substituído depois. E que se viu foi uma equipe com muita mais mobilidade no seu meio do campo, com meias que se movimentam mais do que nós que temos hoje volantes que se restringem apenas a marcar e desarmar. Todos os créditos para a equipe adversária de ter esses recursos, que enquanto que nós só temos, por exemplo, o próprio Lucas Lima, que quando tem a chance, mais uma vez eu vou dizer aqui, teve a chance de ouro de abrir o marcador, e talvez os rumos da partida podiam ter sido diferentes, podíamos ter saído com um empate, no mínimo, ou no máximo, lugar pela limitação que esse time acabou se revelando mais uma vez diante de um adversário que acabou de ser um resultado muito bom diante na Libertadores, goleando o Oriente Petroleiro, e está com a faca nos dentes, está com a forma física, pelo menos teoricamente em comparação com nós, que sofre com lesões, tem o mesmo tipo de calendário de intervalo de jogo, mas sofre também com lesões, e hoje mereceu o resultado que tinha, talvez até melhor, porque o grande diferencial no meio do campo, eu vejo agora a diretoria correr atrás de zagueiro por causa, não para cobrir, por exemplo, as ausências, ou pelo menos a limitação do Maicon no banco de reserva, mas para suprir a ausência do distinto Eduardo Bauman, que pelos motivos que todo mundo sabe. Mas para volantes, aqueles caras que poderiam auxiliar, não fez nada, nenhuma. Talvez o que o Odair podia ter feito, e que talvez hoje ele também deve ter sentido psicologicamente o que aconteceu diante do Audax Italiano, diante do adversário que tem essa mobilidade toda. Começar como jogou no primeiro tempo, diante da equipe chilena, no 4-1-4-1. Não é nada BT, pelo menos 3 volantes, nada. Não é vergonha alguma. Diante do adversário que demonstrou ter mais mobilidade que nós e ter mais senso de oportunismo do que nós, porque em todos os espaços cedidos contra nós, eles não hesitavam em chutar, eles não hesitavam em finalizar. Já não é uma questão de tática, mas é questão de atitude que falta nesse time. E já não é de longa data, desde os tempos do Fernando Diniz, do Gesualdo, e que o Odair segue repetindo, fazendo uma espécie de dinastia desse esquema chute zero, que continua amaldiçoando esse elenco do Santos, que entra e sai jogador, falta essa atitude de poder de decisão de finalizar. É impressionante isso. E na jogada do gol, que foi um reflexo disso, de uma equipe que propiciou os espaços, por exemplo, o Elinho, no cruzamento de inversão de jogadas que ele explorava, a partir disso começaram a explorar muitas dessas inversões, porque desconcertou nossa linha de zaga, com o Gabriel Inocêncio acabou cedendo o mesmo espaço que os seus antecessores na posição, como o Natão e o próprio Jean Lucas, e muitos vão dizer que o João Paulo falhou, pode até ter falhado, mas não adianta ficar acreditando, metendo o pau no João Paulo, porque uma bola que ele erra, ele pode salvar 2 ou 3 que ele poderia, por exemplo, no mesma jogada no fim do primeiro tempo, ele poderia ter sido 2 ou 3-0, numa mesma posição, no mesma circunstância, uma jogada inversa pela ponta de um cruzamento de bola longa para outra, que deixou o nosso espaço desprevenido. E para dizer aqui também,
nossos volantes, que hoje, especialmente o Rodrigo Fernandes, foi péssimo. Uma das piores partidas que o volante uruguaio fez, que uma saída de bola, uma equipe que insiste em fazer saídas de bola com ela no pé, diante deste adversário, especialista nisso, em subir a marcação, em subir a pressão da bola. O Rodrigo Fernandes, mais perdido que segue em tiroteio, errando todos os passos, foi o diferencial do jogo hoje. E graças a ele, podia ter sido até 3 ou 4-0, sem brincadeira alguma, sem brincadeira nenhuma. E o João Paulo salvou no fim do primeiro tempo um lance em circunstâncias semelhante a essa. O Odair podia ter feito isso, começado no 4-1-4-1. Por que ele não fez? Porque ele acreditou que talvez seria melhor continuar insistindo nesse irritante, pelo menos nessa formação de 2 meias, nessa ligação de 2 meias, que hoje um pouquinho mais centralizado, não auxiliando um pouco mais pelas pontas, como costumava fazer nas partidas anteriores, mas ficaram perdidos. O Dodi também, nulo, pelo menos pouco se ouviu falar do Dodi, não conseguiu acompanhar a velocidade deles hoje. Esse esquema do 4-1-4-1 poderia propiciar, por exemplo, a investida de algum volante. Talvez podia ter começado com o próprio Camacho, como fez diante do jogo de quarta-feira, e que foi, inclusive, um fator que fez eles até ter feito um gol naquele determinado momento do jogo. Mas o Odair preferiu fazer o esquema de 4-3-3 em teoria, com o Lucas Lima e o David na chamada pressão da saída de bola do adversário, que em teoria nisso funcionou. Depois bastou uma mexida do rapaz, do treinador do Bragantino, que o Odair não tem plano B. Acabou o jogo. A partir dali o jogo acabou, o Bragantino foi dono do jogo e a gente não conseguiu ver se aquilo que a gente está presenciando o resto da temporada, uma equipe com uma dificuldade enorme de sair no seu campo de defesa, como não consegue trocar 2 ou 5 passes para formar uma jogada sequer para assustar a meta adversária. Hoje foi isso, mesmo depois das mexidas, mesmo depois das substituições que eu vou falar aqui, mesmo com o Camacho, em teoria, até um cara que saberia distribuir melhor a bola em relação ao Rodrigo Fernandes, mas numa formação nula, que acabou sendo o próprio Camacho que a gente critica ou criticou em partidas anteriores também, jogando na posição que ele jogou, né, lento demais também, não tem a mesma mobilidade. Então, foi isso. E o Soteldo hoje nulo, tendo que cobrir o Lucas Pires. Gabriel Inocêncio, depois da saída do Soteldo, ou também da saída do Lucas Pires, ele até, como eu disse anteriormente, ele poderia ter sido uma alternativa interessante nas jogadas de linha de fundo, mas a gente não tem essa opção. E quando ele foi jogado pelo lado esquerdo para manter ou conter o Elinho, naquele lado para a entrada do João Lucas, esse foi apenas 6 por meia dúzia, uma equipe completamente travada, que, por exemplo, na pessoa do próprio Lucas Lima, que embora tenha essa bola, é o cara, a única válvula de escape em teoria do nosso time, não tem a velocidade e não consegue acompanhar. Também, por exemplo, quando tem a bola é facilmente desarmado e facilmente também o cara que falta para fazer a cobertura da nossa defesa quando necessário, quando um volante dele sobe. E aconteceu no lance da bola parada, em que hoje, no lance do gol deles, num cruzamento espetado, o Joaquim não pode sair daquele lance, porque se o Joaquim sair da linha, é gol certo. E o que aconteceu foi novamente, assim como aconteceu nos gols do Audax italiano, aconteceu agora. O Joaquim saindo da linha dele com o Messias, é gol, dá para perceber, é gol tomado mais uma vez, mais um gol vazado de bola aérea. E enfim, hoje o Santos foi uma sombra, mais uma vez, daquilo que a gente vem falando dos últimos jogos. Não tem nada a contestar em termos de arbitragem, mesmo sendo o homem desse Garonco, que ele tem que ter sempre um certo pé atrás com relação a ele. E o Santos hoje, depois que, por exemplo, o Ângelo saiu, que mais uma vez peca pelo excesso de egoísmo em certos momentos decisivos, peca nos momentos de decisão, tem que trabalhar esse momento de ficar querendo cortar para dentro. A única partida boa que eu vi foi diante do Bahia, que ele podia ter sido mais solidário. Hoje voltou a ser aquele anjo que a torcida pega no pé dele. E
Minhotes de uma equipe que tem esse problema de construção do ataque, não adiantou sair o Daniel Ruiz hoje, hoje pelo menos no segundo tempo em que o Odair tentou repetir no jogo de quarta-feira a formação dos dois pontas com o Daniel Ruiz e o Ângelo num determinado momento do jogo, para depois colocar o Wesley Patati, que está começando a ganhar o que se chama hoje na moda minutagem, só para isso mesmo, porque não acrescentou muito, não conseguiu agregar. E hoje, nesse elenco, com problemas de meio do campo, seria interessante dar minutagem para o Ivonei, de um time que tem esses problemas físicos. É uma equipe que deitou e rolou no nosso meio do campo. Podia ter experimentado o Ivonei, ao invés, por exemplo, ou ter tirado o Dodi, que então não fez uma boa partida. Podia ter testado esse rapaz que em determinado momento na temporada sequer foi relacionado e agora está voltando. Ia dar mais minutagem para ele, para experimentar. Ia acrescentar alguma coisa? Me experimenta, Odair. Experimenta. Você demonstrou mais uma vez que se não fizer o gol no início da partida, você fica totalmente perdido. Reflete isso no elenco. Reflete isso em termos psicológicos do Santos. E a próxima partida será contra o Internacional na Vila Belmiro, duríssima, duríssima. E talvez os nossos jogadores que estão lesionados aí, Lucas Braga e Mendonça, voltem para pelo menos termos algum lampejo de criatividade e pelo menos em termos de atitude, em termos de finalizações, porque uma equipe que fica os 90 minutos da partida formulando apenas um chute a gol no alvo, é difícil torcer para alguma coisa que não seja apenas realmente, mais uma vez, nos manter na Série A. Mas galera, se você discorda ou concorda, dê sugestões na seção de críticas, na seção de comentários para fortalecer o canal. E até a próxima. Santos sempre Santos. Valeu!